Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje, irmãos, eu vim aqui mostrar a vocês um vídeo que eu gravei exatamente há um ano atrás. Eu me lembro que era início da pandemia, muitas pessoas assustadas, eu não sabia o que iria acontecer no futuro, mas eu fiz esse vídeo mostrando uma previsão do que poderia acontecer no mundo todo se o lockdown fosse completo e fosse duradouro. Então, a gente achava que iria durar uma semana até o final do mês, mas foi se prolongando e nós estamos vendo agora um momento crítico na história, o momento de que está havendo lockdown geral. É lógico que tem países aí no mundo que eu fiquei sabendo que até mesmo as pessoas não estão usando máscaras, porque em alguns lugares já estabilizou. É lógico, por causa da vacinação também, mas nós sabemos que existe uma crise no mundo todo e que não tem previsão de melhora, pelo menos por enquanto. Esse vídeo não é para te assustar, não é para você ficar com medo, mas é para ser algo realista e eu quero depois trazer uma reflexão e eu vou te mostrar se realmente esse lockdown que nós estamos vivendo, esse momento da história, tem a ver com o final dos tempos descrito na Bíblia, tá bom? Eu vou colocar o vídeo então e preste muita atenção. Olha, foi há um ano atrás que eu gravei, hein? Eu vou colocar, preste atenção, depois eu vou comentar sobre esse vídeo. O mundo parou, o comércio está fechado, as indústrias estão dando férias coletivas aos seus funcionários, as pessoas estão trancadas em suas casas, muitos estados e municípios fecharam as suas fronteiras. A verdade é que nós não sabemos ao certo o que fazer diante dessa pandemia do novo coronavírus. E neste cenário de medo e incertezas, muitas pessoas estão acreditando que estamos começando a viver as profecias do livro de Apocalipse. Para se ter uma ideia, os principais líderes do judaísmo já estão chamando o povo para o arrependimento, acreditando que a pandemia global do Covid-19 tem relação com a chegada do Messias que eles estão aguardando. E a pergunta que fica é: será que o fato de o mundo ter parado é um sinal de que algo muito sério está para acontecer? Será que estamos vivendo o início do cumprimento das profecias bíblicas que tratam da volta de Jesus? É isso que nós vamos analisar neste vídeo. Perceba que o ano de 2020 começou bem diferente, cheio de tensão, medo e dor. Logo no segundo dia do ano, os Estados Unidos e Irã quase deram início a uma guerra terrível, que envolveria o mundo inteiro, depois que os americanos mataram um dos mais importantes generais iranianos. E pouco tempo depois, a Austrália sofreu o pior incêndio florestal da sua história. As chamas mataram mais de 1 bilhão de animais e mais de 30 pessoas. E aqui no Brasil, as chuvas tiraram a vida de 55 pessoas em Minas Gerais e deixaram mais de 30 mil pessoas desabrigadas em todo o estado. E como se não bastasse tudo isso, o coronavírus, que havia surgido na China, se tornou uma pandemia mundial, infectando e matando milhares de pessoas em diversos países, como na Itália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, no Brasil. E agora, para evitar que esse vírus atinja toda a nossa população, somos obrigados a ficar trancados dentro de nossas casas. As ruas estão vazias, os comerciantes tiveram que fechar os seus negócios, a indústria parou de produzir. E muita gente, infelizmente, já está perdendo seus empregos. E você já parou para pensar o que pode acontecer se essa pandemia não for controlada e as pessoas demorarem para voltar a trabalhar? Provavelmente serão milhares de empresários falidos, milhões de funcionários desempregados e a economia poderá sofrer um dos maiores colapsos da história. A verdade é que nem todos terão condições de colocar o pão em suas mesas e sustentar as suas famílias. E o resultado disso pode ser uma histeria, igual ou até maior do que a crise de 1929, que aconteceu nos Estados Unidos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, se todos saírem para trabalhar, o contágio do novo coronavírus pode se alastrar, causando um caos nos hospitais e no sistema de saúde. Viu só como estamos vivendo um momento bem difícil na humanidade? E eu não quero que você encare essa mensagem como um discurso pessimista, mas sim realista. Jesus disse que essas coisas aconteceriam e que a terra passaria por dores de parto antes da sua volta. Então, meu irmão e minha irmã, tudo que nós estamos vivendo hoje
e que ainda vamos viver daqui para frente são sinais de que estamos no fim dos tempos. Tá vendo, irmãos? É um momento muito complicado que nós estamos vivendo e eu acredito que realmente tem a ver com o final dos tempos. Eu sei que já aconteceu muitas pandemias no passado que mataram muito mais gente, mas tem se intensificado sim esses sinais do final dos tempos. E eu quero ler para vocês, irmãos, uma matéria que eu vi ontem no site Conexão Política, que diz assim, preste atenção. A fome extrema deve aumentar em mais de 20 países nos próximos meses, alerta a Organização das Nações Unidas, a ONU. Em algumas regiões do Iêmen, do Sudão do Sul e do norte da Nigéria, famílias estão morrendo de fome, revela o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e do Programa Alimentar Mundial. A situação de fome extrema é agravada por conflitos internos, alterações climáticas e pela pandemia de Covid-19. Em alguns locais é também agravada pela praga de gafanhotos. A FAO e o PAN acrescentam que mais de 34 milhões de pessoas no mundo lutam com níveis alarmantes de fome extrema. Esse número pode aumentar drasticamente nos próximos meses se a assistência internacional não for ampliada, acrescenta o relatório de 37 páginas divulgado pelas duas agências que têm sede em Roma. Apesar de a maioria dos países afetados ser africana, a fome pode aumentar vertiginosamente na maioria das regiões do mundo, incluindo o Afeganistão, a Síria, Líbia, o Haiti e a América Latina. O sofrimento é alarmante, alerta o diretor-geral da FAO em comunicado. Olha isso, irmãos, a Bíblia mostra claramente que tudo isso já é um sinal do fim dos tempos. E o que vai acontecer daqui para frente? A Bíblia mostra que a crise financeira, a disputa entre as nações, um querendo ter mais poder que o outro, porque vai haver uma desigualdade cada vez maior. Com isso vai vir a fome, as pestes que já está acontecendo e todas essas coisas que o mundo está sofrendo hoje, eles são um cenário perfeito para o surgimento de quem? Do anticristo. A Bíblia diz em Daniel capítulo 8 que esse homem, o anticristo, ele vai ser um homem muito poderoso, um homem muito inteligente. E ele vai aparentemente resolver os principais problemas da humanidade e vai fazer com que todos os países eles assinem um acordo de paz à terra. Então, por causa disso, a Bíblia diz que ele vai receber a adoração das pessoas, de todos os povos. É como se fosse o próprio Deus. E isso não sou eu que estou falando. Isso está escrito em Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3 e o 4. Então, esse reinado do anticristo, ele vai acontecer durante 7 anos. Os 3 primeiros anos vão ser de uma falsa paz que esse homem vai prometer. E depois, os 3 anos e meio vai ser de uma terrível guerra, que a Bíblia diz que nunca aconteceu tanta tribulação como vai ser nesse período. Ele vai ser chamado de grande tribulação. Então vai haver muito mais sofrimento aqui na terra, mas esse ainda não será o fim, porque os últimos capítulos do livro de Apocalipse, eles mostram que Cristo vai derrotar Satanás e ele sim vai governar o mundo de uma vez por todas, junto com o seu povo. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque as coisas estão acontecendo aí diante dos nossos olhos. Eu sei que pode sim melhorar a situação com essa vacinação, essa é a nossa esperança. Mas nós, como cristãos, filhos de Deus, nós temos que tirar os nossos olhos das coisas dessa terra. O nosso pensamento, as nossas atitudes, tudo deve ser pensado na eternidade, porque esse mundo não nos garante nada. A Bíblia diz em Provérbios 27 que nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, então nós não podemos nos gabar do dia de hoje, achando que nada pode nos acontecer, tá bom? Lá em Mateus capítulo 24, Jesus disse que nós não devemos ter medo porque é necessário que essas coisas aconteçam. O que nós devemos fazer é olhar para o alto, olhar para Jesus e acreditar que a nossa redenção está se aproximando, amém? Eu não estou dizendo aqui essas coisas para você ficar mais preocupado, mais ansioso, não. É para você ficar mais alerta. E seria muita irresponsabilidade da minha parte eu dizer para você que as coisas vão ficar tudo bem, que as coisas vão melhorar a partir de agora, que tudo vai se resolver. Meus irmãos, nós sabemos que os sinais vão se intensificar. E a Bíblia diz que nós devemos vigiar, ficar atentos aos sinais. Jesus ele comparou o final dos tempos com as dores de parto de uma mulher grávida. À medida em que vai aumentando as contrações,
é porque está chegando a hora da sua vinda, assim como o bebê está para nascer. Então eu quero ler para vocês também uma passagem que fala a respeito desse tempo. Olha o que diz: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles. Como dores à mulher grávida, de modo algum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Amém? Olha isso, irmãos. Nós devemos vigiar e não ficar com medo ou apavorado. Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu tudo por nós. Então, estar em desespero nessas horas só demonstra que nós precisamos confiar mais em Deus. Nós estamos orando pouco. Por isso eu quero dizer para você, não desanime, não deixe que a sua fé seja abalada. Amém? Lá em 2 Timóteo capítulo 1, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito que produz medo, mas Ele nos deu um espírito de amor, de poder e de autocontrole. A Bíblia também diz no Salmo 46, versículo 1, que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E isso demonstra o tamanho do poder de Deus em nos proteger e nos dar a vitória diante de todos os problemas e os inimigos que a gente enfrenta. Amém? Então vamos crer que Deus está no controle, que Deus não perdeu as rédeas da história. Deus, Ele sabe como agir na hora certa, mas Deus está permitindo esse momento. E que a gente saiba que Deus, somente Deus, pode nos proteger de todo o mal. Amém? Nós estamos vivendo um tempo difícil em que o homem, com toda a sua sabedoria, com todo o seu dinheiro, não estão conseguindo resolver os problemas deste mundo, e isso mostra que o ser humano não é nada sem Deus. Por isso, meus irmãos, nós que cremos em Jesus, precisamos ficar firmes, sabendo que o Senhor é quem vai nos socorrer em todos os momentos e somente Ele pode nos garantir a vida após a morte, que é a vida eterna. A vida, irmãos, é uma só. Não existe esse negócio de voltar aqui em outras vidas. Não, é uma só. E quando nós morrermos, nós estaremos diante do Senhor para sermos julgados. E se você tiver Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, então você está salvo. Porque não é pelos seus méritos, não é pelas suas boas obras. Todos nós somos maus, irmãos. Todos nós somos pecadores. Estamos sempre cometendo erros, desagradando e quebrando os mandamentos de Deus. Mas quando Jesus entregou sua vida ali na cruz, a Bíblia diz que Ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, nossas doenças, toda a maldição caiu sobre Jesus ali na cruz. Então, quando você crê que Jesus morreu, mas que Deus o ressuscitou para nos salvar, então nesse momento a Bíblia diz que você está salvo. Basta você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E eu quero ler somente mais um versículo para nós encerrarmos essa mensagem, que diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, eu creio, Deus vai nos dar essa paz que excede todo o entendimento. Não importa esse momento difícil que você está vivendo, Deus, Ele pode proteger o seu coração, a sua vida. Você não vai ser abalado. Uma coisa é você sentir os efeitos da guerra. Todos nós estamos numa batalha espiritual. A outra coisa é você ficar prostrado ou você se levantar. Deus vai te levantar. Se você colocar a sua fé nele, os problemas vão te atingir, porque você ainda está neste mundo, mas você não será abalado. Amém? Deus, Ele vai preencher o seu coração com as promessas dEle, com a paz de Cristo que excede o entendimento. Amém? Glória a Deus. Eu estaria orando pela sua vida. Continue firme aqui no meu canal, porque todo dia eu tenho orado por você, eu tenho trazido mensagens de esperança, mensagens de fé da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço.